Crianças de 2 a 4 anos na sala lateral. Crianças de 5 a 12 anos, sala superior. Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro do Médico, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Versículo de número 22. Diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Deus abençoe, meu pastor. Podem se sentar? Lucas escreveu 2 tratados. O evangelho que carrega o seu nome, Atos. Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome. E ele não fala nada sobre ele. Ele não conta nada sobre ele. Ele não ensina nada sobre ele. Ele não escreve nada sobre ele. Sabemos que ele escreveu por causa do copista que colocou o seu nome no livro. Tudo que ele fala é sobre Cristo. Tudo que ele ensina é sobre Cristo. Tudo que ele prega é sobre Jesus Cristo. Tudo que ele escreve é sobre Jesus que morreu na cruz. E Lucas era médico e também historiador. Muitas coisas não foi revelação, foi inspiração do Espírito Santo. Outras coisas, como historiador, ele ia de casa em casa perguntar como foi aquele dia que Jesus ressuscitou um menino, filho da viúva de Naim. E eles contavam e ele escrevia. Outro dia ele na casa de outra pessoa e dizia como foi aquele dia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E eles contavam e ele escrevia. E aqui não é diferente. Ele deve ter perguntado para alguém que estava dentro daquele barco: como foi aquele dia que o vento olhou para Jesus Cristo e Jesus olhou para o vento e o vento obedeceu a ordem do Criador que fez os céus e a terra. E ele começa a escrever essa história dizendo: aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco. Agora repare que Lucas ele começa a sua narrativa dizendo: aconteceu. Lucas está dizendo: isso daqui não é história de carochinha, isso aqui não é uma utopia, isso aqui não é uma fantasia, isso aqui não é uma falácia, isso aqui de fato aconteceu. O incrédulo acreditando ou não, Jesus acalmando o vento e mandando o mar parar com a palhaçada, aconteceu. Neste dia, Jesus está dizendo para o vento, e o vento olhando para Jesus e mandando o mar se acalmar. Lucas, ele escreve tudo o que aconteceu naquele dia, tudo o que aconteceu dentro daquele barco. E ele está dizendo: é verdade, aconteceu, porque quem estava dentro do barco falou que é verdade. E eu creio, aconteceu. Levante a tua mão aqui dentro desta casa. Deus já me manda eu profetizar que muitos não vão acreditar o que Deus vai fazer na tua casa, no meio da tua família, mas você vai contar o teu testemunho e vai dizer: é verdade, aconteceu. Quem crê que vai acontecer? Milagre. Aconteceu que num daqueles dias, disse ele, Lucas, ele não escreve se foi em um dia de feriado, Lucas.
Ele não conta se foi um dia de Réveillon. Lucas, ele não diz se foi um dia 25 de dezembro, em que o milagre naquele dia aconteceu. Ele diz que foi num daqueles dias, porque não interessa para Lucas o dia específico que aconteceu aquele milagre. O que importa é que aconteceu, o que importa é que aconteceu o milagre dentro daquele barco, no meio daquele lago. É isso que Jesus está nos dizendo esta noite. Ele não precisa de um grande dia para fazer uma bagaceira no inferno em favor da tua vida. Deus, ele não precisa de data marcada, dia de Réveillon, 25 de dezembro, para fazer o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, o dia que ele quer. Ele faz a hora e o dia que ele quer. Ele faz o dia e a hora que ele quer. Ele não está dizendo, Lucas não escreveu, olha, no dia daquele milagre tinha serafins zigue-zagueando em volta do barco e dizendo santo, santo, santo. Não tinha. Naquele dia em volta do barco não tinha nenhum anjo tocando trombeta. Naquele dia em volta do barco não tinha nenhum arcanjo guardando o barco. Naquele dia em volta do barco não tinha nenhum querubim zigue-zagueando e descendo em volta do barco. Foi um dia normal, mas dia normal com Jesus vira extraordinário. Jesus estava dentro do barco e Jesus está nos ensinando, eu não preciso de data marcada para fazer o que eu quero e a hora que eu quero. Jesus está dizendo, eu faço milagre na segunda-feira, eu faço milagre na terça, eu faço milagre na quarta, eu faço milagre na quinta, eu faço milagre na sexta. Jesus está dizendo, milagre aconteceu no dia normal. Lucas escreveu, aconteceu num daqueles dias. Sabe o que Lucas está dizendo? Aconteceu em um dia normal. E milagre é assim, ele acontece em dia normal. Aquele dia, homem, que você acorda 5, 6 horas da manhã, levanta e vai para a sua labuta diária e pensa que é só mais um dia, mas quando chega num culto como esse, Deus te enche, Deus te fortalece e você não sai da mesma forma que você entrou. Você sai carregado de promessa, você sai carregado de milagre. Dia normal, mulher, é aquele dia que você acorda, dá banho na criança, veste criança, vai deixar criança na escola, vai buscar criança na escola e pensa que é mais um dia normal. Mas é nesse dia normal que Deus, ele te fortalece. É nesse dia normal que você, lavando a pia, você começa a chorar e falar em mistério e acreditar nas promessas que ele fez lá no passado, porque o teu Deus não é papagaio que fica falando a mesma coisa toda hora e todo dia. O teu Jesus, ele fala uma vez só e está falado. Se ele prometeu, creia, ele vai cumprir. Dê a mão para o teu irmão aí, dê a mão para o teu irmão aí e diga para ele, creia naquilo que Jesus falou para você. Mas pastor, já passou 5 anos, mas pastor, já passou 10 anos. O Deus da tua promessa, ele está vivo, a promessa ainda está de pé. Só quem crê que a promessa ainda está de pé, só quem crê que a promessa ainda está de pé. Deus, ele faz milagre num dia normal. Quem sabe você entrou aqui dentro desta casa pensando que é mais um domingo, mas eu creio que hoje eu vou sair daqui de posse da minha vitória. Eu creio que você vai sair daqui de posse do teu milagre. Creia na promessa de Jesus Cristo. Milagre no barco, naquele lago, aconteceu num dia normal. E Jesus, ele disse, entra todo mundo dentro do barco. Por quê? Porque nós vamos para o outro lado. E enquanto eles estão dentro do barco, o vento começa a soprar. Nesta tradução diz que o vento temporal se levantou, mas na Bíblia de Jerusalém diz que desabou uma tempestade naquele barco, desabou uma tempestade no meio daquele lago. É isso, muitas vezes nós não esperamos e a tempestade se levanta. Muitas vezes estamos seguindo a vontade de Jesus Cristo. Eles não estavam em desobediência, eles estavam em obediência. Foi Jesus quem disse, entra dentro do barco, porque nós vamos para o outro lado. Enquanto eles estão cumprindo a ordem de Jesus Cristo, o vento se levanta. Deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você estar em obediência com Jesus Cristo não significa que a tempestade não vá se levantar. Deus estava dentro do barco, Jesus estava dentro do barco, mas mesmo assim a tempestade se levantou. O fato de muitas vezes o vento bater no teu barco e você sentir a pancada, o fato de muitas vezes o vento bater no teu barco e você sentir a força do vento, não significa que Jesus não está no teu barco. Mas também o fato de Jesus estar no teu barco não significa que o vento não vai soprar. Mas eis aí a diferença, rala para canto ré, eis aí a
diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve? Mesmo o vento soprando, Jesus no barco, e qual é a diferença? A diferença é que teu barco não afunda. A diferença é que a tua família não afunda. A diferença é que teu ministério não afunda. A diferença é que a tua casa não afunda. A diferença é que o teu talento não é enterrado, porque Jesus está dentro do barco. Quem crê que Jesus está dentro do barco? Levante a tua mão aqui dentro da casa. Não se desespere na tormenta, não se desespere na tempestade, porque Jesus está no barco da tua casa. Jesus está no barco da tua família. Pode descer sangue na canela, mas eu olho para o meu barco e vejo que Jesus está nele. Pode a chapa ficar quente, mas eu olho para dentro do meu barco e vejo que Jesus está nele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, crente, o teu barco, ele não vai afundar. A pandemia deve ter batido de um lado para o outro na tua casa, a porta deve ter fechado e teu barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro do teu barco. Marcos capítulo 4, verso 35, ele diz que outros barcos acompanhavam o barco onde estava Jesus Cristo. Eu imagino o vento batendo no barco, eu imagino o barco balançando, o barco quase afundando, e aqueles que estavam no barquinho olhando e perguntando: Pedro, Tiago, João, aonde está Jesus que eu não estou vendo? Onde é que estava Jesus? Jesus estava na polpa, Jesus estava dormindo lá no fundo do barco. Não era para Jesus estar lá, não era para Jesus estar dormindo, não era para Jesus estar deitado, não era para Jesus estar na polpa do barco. E por que que Jesus estava dormindo? E por que que Jesus estava tirando o cochilo? É porque Pedro entendia de barco. Eu imagino Jesus entrando dentro do barco, e Jesus e Pedro olhando para Jesus e dizendo: Jesus, o Senhor pregou o dia todo, o Senhor ensinou o dia todo, o Senhor deve estar cansado. Faz uma coisa, pega o travesseirinho e deita no barco e tira uma soneca. Por que, Pedro? Porque de barco eu entendo, porque de vela eu entendo, porque de lago eu entendo, porque de remo eu, Pedro, Tiago, João entendemos. O Senhor pode descansar, porque nada vai acontecer. Mas como Jesus sabe de tudo, vê tudo e conhece tudo, Jesus está dormindo dentro do barco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo Jesus dormindo, Jesus sabia o que estava acontecendo à sua volta. Jesus sabia que a tempestade ia se levantar. Jesus está cansado tirando uma soneca, Jesus está cansado tirando um sono, e o vento começa a soprar. Eu imagino Pedro gritando João e dizendo: João, arruma a vela, Tiago, rema mais forte, Mateus, tira a água de dentro do barco, o nosso barco está ficando pesado, o nosso barco vai afundar. A habilidade de pescador naquele dia não prestou para nada. No meio da tempestade, a habilidade, o conhecimento de pescador, de marinheiro dentro daquele barco não serviu de nada. Por quê? Porque no meio da tormenta, dor não adianta nada, talento não adianta nada, oratória, homilética, conhecimento não adianta nada. E o que faz o vento cala a boca e uma para com a palhaçada? É correr para Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem manda no vento, é Ele quem manda na água, é Ele quem manda na terra, é Ele quem manda até no inferno. Não adianta a habilidade de homem, não adianta a força do braço no meio da tempestade, não adianta o conhecimento, não adianta a habilidade dentro no meio da tempestade. E o que adianta? Adianta conhecer a quem está dentro do barco e gritar por ele e chamar por ele. Diga para o teu irmão esta noite: chame por Jesus Cristo de Nazaré. Diga: chame por Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam dentro do barco pensando que a força do barco, pensando que a força do braço adiantaria alguma coisa. Jesus está deitado, dormindo. E aqueles que estavam nos outros barquinhos, eu imagino eles se levantando e perguntando: Pedro, aonde está Jesus no meio do vento que eu não estou vendo? Jesus estava deitado e dormindo, ninguém estava vendo. Pedro, aonde está Jesus que eu não estou te vendo no barco? Pedro, aonde está o Cristo? O que ele está fazendo que eu não estou vendo ele no meio dessa tormenta? E os outros barcos que estavam em volta, quem é que viam? Eles viam Pedro correndo que nem barata tonta de um lado para o outro dentro do barco. Eles viam Tiago apressado, avexado dentro do barco. E Jesus estava deitado, ninguém estava vendo. Eis aí a diferença da noiva santa e lavada pelo sangue do Cordeiro. O mundo lá fora tem que ver Jesus Cristo dentro dela. O mundo lá fora tem que
que ver Jesus Cristo na tua casa, e não lá na despensa, e não lá no fundo de quintal, o mundo lá fora tem que ver Jesus no centro da minha casa e de pé comandando tudo. Jesus está dormindo dentro do barco. Jesus está cochilando dentro do barco. Pedro percebeu que a habilidade de pescador não adianta nada. Eles correram para Jesus e disseram: Jesus. Meu Jesus, estamos perecendo. Irmão, você já foi acordado no susto. Um dia eu caí da cama, não sei com o que eu sonhei, e até hoje eu fico me perguntando o que foi que aconteceu. Mas até eu saber o que estava acontecendo à minha volta, demorou alguns minutinhos. Jesus não, ele levantou, abriu os olhos, olhou para o vento olhou para ele, e ele disse: vento, cala-te, mar, para! Levante a tua mão aqui dentro desta casa. Deus está mandando eu te dizer que esta tormenta, que este vento que está te colocando medo, Jesus está dizendo para ela agora: para! Jesus olhou para o vento e disse: vento, pode parar. Mar, cala-te. Naquele dia, porque hoje Jesus não dorme, mas naquele dia os discípulos precisavam saber que o teu Jesus dormindo tem mais poder do que o diabo acordado. Que o teu Jesus dormindo tem mais poder do que Exu caveira acordada. Que o teu Jesus dormindo tem mais poder do que a pombagira acordada. Que o teu Jesus dormindo tem mais poder do que o Zé Mulambo, Zé Pilinda acordado. Toda arma forjada contra a tua casa, ela não vai prosperar, porque Jesus está no barco. Pedro percebeu que não adiantava andar, seguir sem Jesus. O barco começou a ficar pesado por causa da água. O barco começou a perder o equilíbrio por causa da água. O barco começou a ficar lento por causa da água. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos pararem com o alvoroço, aonde está a vossa fé? E o mar e o vento se acalmar, eu imagino o João olhando para Tiago e para Pedro dizendo: é hora de preparar o balde. Para quê? Nosso barco está pesado. Falar com o vento e com o mar é coisa para ele. Agora tira a água do barco, sou eu e você. Pega o balde, coloca o joelho no chão e começa a tirar a água do barco. E começa a tirar a água do barco. Por quê? Meu barco antigamente era leve, agora está pesado. Não consigo sentir nada. Eu vou para o culto, a glória desce, como o culto de hoje, como os cultos aqui são. Mas eu não consigo dar um glória. É porque o barco está pesado. Está lento. Está devagar. E o que eu faço, irmão? Pega o balde. Abaixa. Melhor, põe o joelho no chão. Melhor, a cara do pó. E começa a tirar água do barco. Diga para o teu irmão esta noite: é tempo de tirar a água pesada do barco. É tempo de tirar a água do barco. O teu barco já foi mais leve. O teu barco já teve direção certa. E hoje está perdido no meio deste oceano chamado mundo. Mas tem uma coisa: ele não vai afundar.
aonde está a vossa fé? Pedro, Tiago, João, o conhecimento de pescador, vocês viram que não serve. Eles reconheceram que é para Jesus que temos que correr. Eles reconheceram que é para Jesus que temos que nos fortalecer. O vento cessou. O mar se acalmou. Um olhou para o outro e perguntou: 3 anos andando com Jesus, quem é este? É o vento e o mar lhe obedecem. Eles chegam em Gadara. 6.000 demônios dentro daquele moço correram para os pés de Jesus, porque até demônio sente quando a esfera espiritual muda. Até o capeta sabe quando Jesus chega na casa. Eles sentiram que a esfera espiritual havia mudado. Correram para os pés de Jesus Cristo e clamaram: este é o Filho do Deus Altíssimo. 3 anos andando com Jesus e não sabia quem era Jesus ainda. Os demônios disseram: este é Filho do Deus Altíssimo. 30, 50, 500 anos do Evangelho. E até hoje fica se perguntando: o que está acontecendo? Será que ele vai fazer? Será que ele não vai fazer? Não, pastor, ela tem 1000 anos no Evangelho. Pisou no barro do dilúvio, ajudando Noé a construir a arca. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, criou Adão e Eva e ela. E até hoje ele fica se perguntando: será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Você tem que saber quem é Ele. Pergunte para o teu irmão: você sabe quem Ele é? A igreja sabe quem Ele é. A igreja sabe quem Ele é. Mesmo no meio da tempestade, no casamento, na saúde, na área familiar, eu sei que a minha casa e o meu barco não vai afundar, porque Ele não vai sair do meu barco. É por isso que Abacuque ele disse: ainda que a figueira não, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, produto mentiroso, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei. A palavra exultar significa isso aqui, crente. Abacuque está dizendo, meu presidente: ainda que desça sangue na canela, ainda que a enfermidade bata, ainda que a porta se feche, eu não deixo de ser pentecostal. Levanta a mão aqui dentro da casa. Deus não vai deixar a tua família passar vergonha. Deus não vai deixar a tua casa passar vergonha. Deus não vai deixar o teu casamento passar vergonha. O cavalo já caiu com o cavaleiro. A ordem já foi dada. O mar vai se acalmar. Se coloque de pé. O mar vai se acalmar. Dê um abraço do teu irmão e diga para ele: o mar vai se acalmar. Tem medo não, o mar vai se acalmar. Esse vento não é para cair, não é para te derrubar. O mar vai se acalmar. É para você chegar do outro lado mais forte. Coisa boa é ter Jesus no nosso barco. Tempestade vem, tormenta vem, mas coisa boa é ter Jesus no nosso barco. O fato de Jesus estar no barco não isentou eles passarem pela tempestade. O fato de Lázaro ser amigo do Cristo não isentou de ser jogado dentro de uma cova. Mas a diferença é: o meu Cristo está vivo. Quando eu era criança, meu pastor,
Eu aceitava Jesus todo domingo. Jogava bola porque naquela época era pecado. Falta de sabedoria, administração, tudo era pecado naquela época. E o Enilton, para tomar banho de praia, né, Enilton? Saía daqui até a Praia das Vacas. Olha o perigo. Porque era pecado tomar banho na praia. Meu Deus. Mas eu aceitava Jesus todo domingo. Jogava bolinha de gude, peguei. Ia lá na frente, aceitar Jesus. Nunca ficou sem salvação de alma naquela igreja na minha época. Porque todo domingo eu estava lá. Quero Jesus de novo. Quando eu ia andando, o pastor dizia, lá vem ele de novo, vem. Mas não existe nada melhor do que ter Jesus todo dia na nossa vida. Mas pastor, meu barco está bem, está nada. Sem Jesus no teu barco é vazio. Só existe uma pessoa que pode preencher o teu barco da vida. Chama-se Espírito que é Santo. Doce Espírito Santo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer entrar dentro do barco. Guiar o teu barco. Vida. Te acalmar no meio da tempestade. Te acalmar no meio da tormenta. Pode até chorar no barco. Pode até menear a cabeça. Pode até se perguntar dentro do barco, cadê ele? Ele vai dizer, estou aqui, calma. Deixa eu te perguntar nesta noite. Existe alguém esta noite? Tem. Que precisa chamar Jesus para dentro do seu barco, vida. Reconhecer Jesus como Salvador da sua alma. E dizer, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha família. Eu quero Jesus no meu deitar, no meu levantar. Eu quero Ele. Tem alguém esta noite que quer receber a Jesus como Salvador? Tem alguém esta noite que quer receber a Jesus como Salvador? Tem alguém esta noite que quer receber a Jesus como Salvador? Vem aqui à frente. Vamos orar por você. Pastor, eu quero Jesus. Eu não conheço, mas quero conhecer. Vem. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus, Ele quer você. Tem alguém esta noite que quer se reconciliar com Jesus? Pastor, eu dei uma mancada. Pisei na bola. Estou precisando apertar a aliança de compromisso com Ele. Vem aqui à frente. A porta da salvação ainda está aberta. Alaba caiassé. Ulabaua seria como um terga. Jesus é bom. A tempestade vai se acalmar. E você vai ter bonança na tua casa. Você vai ter bonança na tua família. Vem. A porta da salvação está aberta. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Jesus guiar no teu barco. Não na polpa, na frente. Deixa Jesus levar o teu barco. Deixa Jesus guiar o teu barco. E nosso barco tem um endereço. Meu barco está indo para cima. O teu barco está indo para cima. Tem mais alguém esta noite que quer se reconciliar, que quer receber Jesus de Nazaré na sua vida? Vem. A porta está aberta.